Satisfação, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, canal Cineguga. Eu sou o Gustavo Brasil e aqui um vídeo com spoilers até esse último episódio da segunda temporada de The Last of Us. Ou seja, não vou revelar nada referente ao jogo que venha a seguir, né, que possa acontecer depois na série, tá? Não sei se ficou confuso, mas quando for dar um spoiler, né, eu vou falar mais ou menos o que acontece lá no final, aí eu aviso quando for ter spoiler do que vem pela frente, tá bom? Mas até então, só até esse episódio. E chegou ao fim, né, rapaziada? Chegou ao fim da segunda temporada aí, The Last of Us. Achei o final fraquíssimo, de uma temporada que deixou muito a desejar. Sério, cara, assim, decisões ruins, mudanças ruins, episódios fracos. Eu nem acho que quando você vê episódio por episódio é tão péssimo assim. Só que, cara, chega ao fim agora e você para pra refletir sobre esses episódios como uma temporada, né, como uma coisa só. Ficou muito longe do que poderia e deveria ser. Na quarta-feira eu vou lançar um vídeo analisando a temporada como um todo, tá bom? Esse review aqui é só do último episódio, só do final, né? Season finale, tá? Então quarta-feira fica atento aí que vai sair, assim, falando de pontos positivos da temporada, pontos negativos também, né? A maioria dos pontos negativos eu realmente não gostei muito dessa temporada, mas enfim. Vamos começar pelas coisas boas desse episódio, tá? Porque eu realmente acho que tem os pontos que a gente pode e até deve elogiar. E sabe qual é o primeiro deles? O primeiro ponto que eu quero elogiar? A atuação da Bella Ramsey. Mas calma. Assim, eu concordo que a atriz não tem nada a ver com a fisionomia da personagem, tá? Concordo que ainda parece uma criança de 14 anos e acho ridículo a forma como a personagem foi desenvolvida nessa segunda temporada, mas isso não é exclusivamente culpa da Bella Ramsey, tá? Eu acho que quando ela teve espaço pra interpretar, quando deram um texto bom pra ela entregou, tá? Como nesse episódio aqui, por exemplo. Tanto isso na cena em que ela mata o Owen e a Mel, quanto na cena em que ela interage com a Abby. Eu sinceramente acho que a Bella Ramsey foi atriz nessas cenas. Porque simplesmente o texto permitiu que ela pudesse interpretar, sabe? Que deu realmente cenas pra ela ali. Embora, cara, falando em texto, assim, a cena... Eu não quero ficar sempre comparando, né? Mas a gente acaba comparando quem jogou o jogo, né? Mas a cena da morte da Mel e do Owen foi ridícula, na série, tá? Matou sem querer a Mel? Sem querer, irmão. No jogo, a Ellie tá sanguinária com razão, porque mataram o pai dela. Então ela, né, na teoria, você tem que ficar meio sanguinário no mundo onde tudo é resolvido na violência, é claro. Sendo que atualmente, assim, no mundo hoje em dia eu já ficaria revoltado, tá? Mas enfim, né, nesse universo do jogo, a tendência é resolver as coisas na violência. Então tem muito pretexto pra ela tá sanguinária, pra ela tá violenta, com sangue nos olhos, mas não tem isso na série, tá? Então no jogo, ela vai lá e mata a Mel a sangue frio, mata o Owen também. Aí ela fica bolada quando descobre que a Mel estava grávida e realmente tem uma dramaticidade em volta disso. Ela fica perturbada e tal, mas ela não mata sem querer. Tudo bem, eu acho que no jogo eles fazem, na série, né, eles fazem dessa forma, porque dentro de um contexto mais realista, que é um contexto não de videogame, não tem como uma pessoa ser tão violenta assim, mas tem. Tem, cara. A gente já conhece a humanidade da Ellie, a gente já sabe. Inclusive toda hora eles ficam relembrando que o Joe matou o pessoal no hospital, vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, quando dão um texto e espaço pra ela interpretar, pra ela atuar, ela consegue fazer na moral. De novo, continua achando ridículo a ser idiota, a ser bobalhona pra cacete, mas a atriz tem que seguir o texto que dão pra ela, né, cara? Parece que a HBO não tem capacidade de dar uma personagem inteligente, como é a Dina, por exemplo, sem nerfar completamente a inteligência da Ellie. Parece que pra deixar uma esperta, tem que fazer outra ser burra. E eu falei em um dos vídeos recentes aqui do canal, né, a revelação surpreendente, né, que é o quê? Estava sentindo falta da Abby. Por incrível que pareça, assim, eu detesto essa personagem no jogo, tá? Eu odeio essa personagem, mas pra você ver o quanto a série ficou devendo, senti falta da Abby e ela voltou nesse episódio. E de novo eu gostei da atuação da Kaitlyn Dever. Eu gosto, rapaziada, não tem jeito, tá? Eu gosto. Eu gosto da intensidade, gosto do olhar e é isso aí. Aliás, nessa cena aí em que a Abby mata o Jesse, tá faltando uma personagem aí, né? Se eu não me engano, no jogo tem alguém junto com a Abby, mas na cena, na série não apareceu, só que também, se eu não me engano, no jogo, quando você tá jogando, você joga essa cena duas vezes, né? Uma vez com a Ellie e depois com a Abby. Aí essa outra personagem, que é uma carequinha lá do Arc Flash, que não é a Nora, ela aparece no ponto de vista da Abby nessa mesma cena. Então talvez ainda tenha isso, tá? Porque eu não lembro agora se no jogo jogando como a Ellie aparece a carequinha. Eu acho que não. Mas enfim, eu vou revelar ali o que acontece no final do vídeo. Eu vou te dizer o que acontece depois que corta a cena, né? Que ela dá o tiro, a Abby. Será que ela tirou na Ellie? O que houve? Inclusive eu achei ridículo isso. Deixa eu falar agora, cara, porque...
Eu acho de uma covardia você acabar uma temporada, encerrar uma temporada com um gancho desse, um gancho que a gente sabe que não vai matar a Ellie, a não ser que eles queiram demitir a Bella Ramsey, que eu acho que não vai acontecer, e aí mudar, porque eles mudam tanta coisa, né? Vai que a Dina agora vai ser protagonista. Não acho que isso vai acontecer, tá? A gente sabe que a Ellie não morreu, mas depois eu te digo o que acontece aí, né? O que foi esse tiro aí que a Abby deu e cortou, tá? Mas não agora, eu vou avisar quando eu for dar esse spoiler, valeu? Agora, toda aquela sidequest lá da Ellie com o barco, tendo uma ceninha de 3 minutos com Serafitas, aquilo foi ridículo também, né, rapaziada? Não, mas teve uma coisa pior antes ainda, né? Que foi aquela cena da Ellie querendo proteger um Serafita aleatório contra uns 4 ou 5 marmanjos. Que isso, cara? Que isso? A Ellie, ela é o Tom Cruise? Ela acha que ela é imune ao fungo, mas ela é imune também a tiro, a levar porrada? De 5 caras, 4, sei lá, o que fariam com ela ali? Que é isso, irmão? Não tem o menor cabimento ela querer ter ali pra bater de frente com os caras, ela fazer o quê? Discutir, falar, ô, parou com essa porra aí, vamos deixar o moleque aí escapar, não sei o quê, e valeu, vou seguir meu rumo aqui. Porra, cara, que é isso? Fora que não faz o menor sentido também ela querer bancar a heroína. Não tem isso, tá? Ellie não é isso. The Last of Us não é isso. Eu elogiei a atuação da Bella Ramsey em algumas cenas, mas cara, é a personagem mais confusa dessa série. Ela não tem um padrão linear de comportamento, você não sabe o que esperar, ela não tem uma característica própria dela, marcante, que você fala, ah, isso aí foi muito Ellie, tá? Foi a cara dela fazer isso. Não, não tem nada, a personagem ela não tem um desenvolvimento, sabe? Ela não tem, como eu falei, um comportamento linear, não tem. Ao mesmo tempo que ela pode ser a burrinha da galera, é a bobinha também, que faz caretinha, não sei o que, fica de gracinha, ela também é a personagem que vai lá e tortura a Nora, sabe? Não tem muito... Entendeu? E agora voltando pra aquela sidequest dela com o barco, já tem essa decisão burra aí, né? De pegar um barquinho numa tempestade poderosa, que aí pelo menos eles tiveram a decência de fazer o barco virar com uma onda enorme. Só que aí, tudo bem, ela chegou lá, nadou, depois que o barco virou, ela nadou até a margem lá, até a ilha. Isso acontece em todos os filmes, é um clichê que já é aceitável, né? O barco vira, acontece uma coisa lá que a pessoa consegue chegar até uma ilha, até uma praia. Isso é normal, tá? Só que o barco que ela usa pra ir embora é o mesmo barco que tava com ela? E por acaso o barco nadou junto com ela pra praia? Ou então aquele barco é um barco que já tava ali esperando tranquilamente, de brother e tal? Sem contar que toda aquela cena deles pendurarem ela é tão rápida que não serve pra absolutamente nada. Foi muito feito a caralho aquilo. Lamentável, cara. Lamentável, porque... Assim, eu até concordo com a Mikan, né? A Mikan, ela fez um vídeo falando... Foi um corte que eu vi dela falando que... Todo episódio a gente tem que falar, a gente tem que lembrar que o Joel matou todo mundo no hospital, que deu um tiro na cabeça do pai da Abby, que eu não sei o que. Voltaram a repetir isso nesse episódio. Pra que uma cena inteira da Ellie contando pra Dina o que o Joel fez? A Dina não teve reação nessa cena. Desculpa, bati aqui. Não teve reação. Então, por quê? Né? Podia falar assim, ela chegar, porra, Dina, eu te contar uma parada, senta aí. E cortar a cena. Não, ela contar tudo de novo, irmão, porque não teve uma reação, não teve. A Dina chegou e foi dormir. Porra. É que assim, tem essa questão do público-alvo, né? Que a primeira temporada, o público-alvo é um público mais esclarecido, vamos dizer assim. A segunda temporada, eles estão tentando trazer a galera do TikTok, né? Os jovens aí que... Não, o jovem menos esclarecido que eu tô dizendo. Talvez você seja um jovem esclarecido aí, mas o jovem que não se importa, então tem que ficar lembrando toda hora, porque o jovem não tem a capacidade de memorizar as coisas, então tem que ficar lembrando toda hora por que o Joel matou não sei quem. Porra. E aí o episódio, a temporada, né, acaba com a Abby acordando e aparece lá, Seattle, dia 1. Dando a entender que a partir desse ponto a gente vai acompanhar tudo que já aconteceu na segunda temporada, só que agora do ponto de vista da Abby. Tudo não, né, acho que tudo depois da morte do Joel, né, que é quando entra o Seattle lá, e dia 1 da Ellie vai ser o dia 1 da Abby também. Só que isso daqui é 2 anos. 2 anos. E aí vai ser o que? 7 episódios de novo? 7 episódios e eles vão arrastar pra uma 4ª temporada, porque vão ser 7 episódios da Abby, pra aí o desfecho, né, o embate, tudo que acontece, porque tem um salto temporal, tá? Tem um salto temporal, tanto que no jogo a gente conhece o filho da Dina, né, então tem um salto temporal, pelo menos 9 meses tem, e é isso, a gente vai esperar pra isso, pra chegar e arrastar pra uma 4ª temporada. Eu já te adianto, a 3ª temporada não vai ser legal. Não vem com essa que vai salvar, eles vão dar a volta por cima. Não vai. Sabe por quê que a 3ª temporada não vai salvar essa série? Porque eles não estão interessados em salvar. A produção, o Neil Druckmann, Greg Mazin, eles não estão interessados nisso, cara. Porque o erro, geralmente, o erro é uma tentativa de acerto que dá errado, né?
eles não estão tentando fazer de uma outra forma. Eles estão fazendo exatamente o que eles querem fazer. Tudo que a gente viu, tudo que a gente não gostou, eles fizeram sabendo exatamente o que eles estavam fazendo, o que eles queriam fazer, tá? Então é isso. Tá, e se você quer saber o que acontece depois desse tiro aí, eu vou te contar. Então a partir de agora, spoilers desse momento. Não vou dizer o que acontece no finalzão do jogo, tá? Mas esse enredo, né? Essa subtrama aí do teatro, do que teve o tiro da Abby. Até porque o finalzão você não vai gostar, tá? A série vai piorar o que eu já achava ruim, que é o final do jogo. Mas vamos lá. Então, chega lá, a Abby realmente mata o Jesse, até aí foi igualzinho. E aí, enquanto você tá jogando como Ellie, tem esse corte também, né? Dá o tiro e, na verdade, apaga e você ouve o tiro, acho que é isso. Mas aí depois, quando você tá jogando como a Abby, mostra que ela realmente atirou, mas o Tommy partiu pra cima dela e salvou a Ellie. E o Tommy leva um puta tiro na orelha. E aí o Tommy sobrevive, tá? Sobrevive a esse tiro aí, ele não morreu. Mas isso aí é só num salto temporal, a gente descobre depois, não exatamente depois que acaba essa cena. A gente vai descobrir só depois de um tempo, como eu falei, né? A gente chega a conhecer o filho da Dina e tal. Enfim, não vou me aprofundar muito nisso não. Mas a série até que ela podia mudar isso e fazer melhor, porque eu acho meio esquisito o Tommy sobreviver a um tiro desse no jogo. Então eles podem de repente falar que não atirou, que pegou de raspão. A série pode fazer uma coisa melhor que fez no jogo, né? Melhor do que o jogo, que teve uma cena nessa série, nessa temporada, que eu achei melhor na série do que no jogo. Eu já falei no vídeo passado, me xingaram aí, mas de qualquer forma, uma cena, um detalhe eu achei melhor, tá? Mas se você quiser, você vê lá o vídeo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou da temporada? Gostou desse episódio? Gostou do final? Ficou empolgadão aí pro que vem pela frente? Eu não fiquei, tá? Mas eu vou assistir porque, né, eu gosto de fazer os vídeos aqui e reclamar, né? Tem aquilo, você não tá gostando, não assiste, mas eu assisto, irmão, é isso aí, tá? Valeu, até a próxima, fui!